Fala Digi Escolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Evolução Correta. No dia de hoje a gente vai estar falando um pouco sobre toda a linha evolutiva pela qual uma Palmon pode passar de uma forma um pouquinho mais certinha, né? Não de qualquer jeito, com 300 mil formas diferentes, né? É para isso que esses vídeos servem. Acompanhando o último episódio de Digimon Adventure 2020 que a gente teve, onde a Palmon teve grande destaque, né, entre outras formas evolutivas da Palmon também, eu decidi que esse vídeo seria perfeito para o dia de hoje. Então, vamos começar, Digi Escolhidos? Vambora! E então, Digi Escolhidos, começando essa linha evolutiva, assim como todas as outras, a gente vai ter uma Digitama, um ovo de Digimon. Não é porque esse Digimon, toda essa linha evolutiva são de plantas, que esse Digimon não vai vir de um ovo, sim, ele vai, como todos os outros. E quando essa Digitama finalmente chocar, de dentro dela a gente vai ter um Digimon de nível em treinamento 1, que nesse caso vai ser uma Yuramon. Então a Yuramon tá aparecendo para vocês aí, né? Para quem conhece Digimon há muito tempo já sabe quem é a Yuramon, ela já foi usada muitas vezes para linhas evolutivas da Palmon no passado. Então de aparência ela parece uma bolinha de pelo com olhinhos e anteninhas, né? É muito bonitinho até. O nome dela, Yuramon, pessoal. Yura pode ser traduzido de formas diferentes no japonês para palavras como broto, como botão de flor, como florescer. Então é um nome bem legal para esse Digimon porque combina com ela de várias formas. Ela é do tipo semente, né, esse Digimon. Então é dito na descrição oficial dela que ela é um Digimon semente, que todo o corpo dela é coberto por uma substância que se parecem com cabelos finos e longos, né? O que é muito interessante. Inclusive aqui na descrição dela, ela é comparada com dentes de leão. Se vocês não sabem, os dentes de leão eles soltam umas sementes brancas assim, que se parecem bastante com a Yuramon de algumas formas, né? Por ela ser um Digimon semente, ela combina perfeitamente com sementes como essas daí, né? Então, ela tem algumas coisas interessantes sobre ela, pelo fato de ela ser uma planta, ela se comporta de formas um pouco diferentes. Então é dito que assim que ela sai da Digitama, ela acabou de nascer, ela sai pelo ar flutuando como uma semente. Vocês já devem ter visto aquelas sementes que usam o vento para irem para lugares diferentes para tentarem crescer, né? As Yuramons fazem isso, elas se locomovem flutuando com o vento. E elas começam a procurar um lugar bom, livre de inimigos, um lugar que dê para ela ficar parada e que dê para ela crescer. Daí você pergunta assim, nossa, como assim crescer? O Digimon não funciona dessa forma? Porém, no caso da Yuramon, ela funciona. Assim que ela acha um lugar desse, um lugar bom, onde ela possa ficar tranquila, ela vai, se coloca no chão e fica ali, né, absorvendo nutrientes do solo, para que então ela cresça, quase como se ela fosse uma semente mesmo, é literalmente o que ela representa, né? Então, é isso que ela faz. Ela quer sobreviver e ela quer evoluir, porém ela quer evoluir de uma forma um pouco diferente, ela quer ficar parada num lugar como uma planta. Inclusive, as próprias bolhas dela funcionam de formas diferentes. Digimon desse nível usam bolhas, né, para tentar afastar os inimigos porque são muito fraquinhos. A maioria dos Digimons usam bolhas ácidas. No caso da Yuramon não, ela usa bolhas adesivas. Então são bolhas que têm uma espécie de cola e quando ela joga no inimigo, o inimigo fica preso nelas e ele se atrapalha e tudo mais, e através disso a Yuramon consegue fugir. Então muito interessante, muito legal. Essa foi a Yuramon e daí ela conseguindo sobreviver dessa forma aí, ela vai acabar passando por uma evolução, vai se transformar no seu nível em treinamento 2, que nesse caso vai ser a Tanemon. Então quem assistiu o episódio dessa semana de Digimon Adventure 2020 viu muitas Tanemons lá, né? E a Tanemon é muito importante para essa linha evolutiva porque é sempre ela aqui, né? Então vamos falar um pouquinho dela. Ela parece meio que uma cebola, as cebolas que tem esse corpo embaixo, né? E com uma planta que sai na parte de cima. Então ela é quase baseada, pelo menos em corpo, fisicamente, numa cebola ou alguma coisa do tipo, né? Um corpinho redondo com algumas patinhas e essa folha na cabeça dela. Ela é até bem desenvolvida para um Digimon de nível em treinamento 2, né? O nome Tanemon, pessoal, Tane pode ser traduzido para semente, né? Então faz todo sentido. Ela é baseada em sementes e tem o nome dessa forma também. Então na descrição oficial dela é dito que ela é um Digimon botão, um Digimon broto, né? Que parece que tem plantas surgindo na cabeça dela. Então, inclusive aqui é dito que ela era uma Yuramon que encontrou um lugar bom e conseguiu crescer, né? Um lugar perfeito para que ela crescesse. Então sim, até na descrição oficial dela, ela tem conexão com a Yuramon, faz sentido, né?
Então é interessante porque ela é muito boa em se proteger, porque ela, apesar de ser um Digimon de nível em treinamento 2, é muito boa em camuflagem, né? Dá pra ver pelo próprio corpo dela, com essas plantas crescendo em cima dela, né? Então é dito que quando ela vê inimigos, ela usa as patas que ela tem 4 patinhas, e ela cava um buraco embaixo dela e se enfia nesse buraco, né? Mas não inteira. A parte de planta da cabeça dela fica pra fora, e os Digimons que passam em volta acham que ela é apenas uma planta e muitas vezes ignoram ela, né? E deixam pra lá e falam, nossa, pra onde ela foi? Ela conseguiu fugir. Então, a técnica de camuflagem dela é muito boa e ela usa isso pra sobreviver, pra conseguir evoluir no futuro, né? O que é muito interessante. Porém, tem um outro detalhe aqui que é dito que isso é inefetivo muitas vezes contra Digimons herbívoros. Então Digimons que se alimentam de planta vão ver aquela plantinha ali no chão e vão acabar pegando ela da mesma forma, e a Tanemon vai sofrer da mesma forma. Então, de muitas maneiras diferentes, os Digimons herbívoros são mais efetivos contra as Tanemons do que os Digimons carnívoros. Legal isso, né? Super interessante. Então, essa foi a Tanemon, pessoal, super bonitinha. E daí ela conseguindo sobreviver, usando suas táticas de camuflagem, vai chegar uma hora onde ela vai finalmente evoluir para o seu nível criança, para o pilar do nosso vídeo aqui hoje, que é a Palmon. Então, Palmon vai aparecer para vocês aí agora. Quem gosta de Digimon Adventure sabe muito bem quem é a Palmon, a Digimon da Mimi, né? Que eu sei que tem muitos fãs, inclusive. A Palmon nada mais é do que um Digimon planta meio misturado com um réptil, né? Isso é interessante, a gente já vai chegar nessa parte de réptil, mas ela tem uma grande flor muito bonita na cabeça dela, e todo o corpo dela parece que tem raízes, que tem cipós e tudo mais, né? Ela parece bem uma mistura de réptil com planta. O nome dela, Palmon, né? Eu encontrei 2 traduções boas para isso. Pal, em japonês, é lido como puro, né? E puro é pull, que é puxar, né? Então pode ser puxar, né? O que ficaria interessante porque ela tem algumas técnicas de prender e puxar os inimigos mesmo. Mas pal pode vir de palm tree ou de palmeira, né? E ficaria perfeito porque as palmeiras são plantas e combinaria com a Palmon também. Talvez tenha algum outro significado, mas eu achei que esses 2 ficaram muito bons para ela. Então, é um Digimon do tipo planta, porém, na descrição dela é dito que ela evoluiu de forma meio estranha de uma Tanemon, e quando uma Tanemon evolui para ela, ela vira meio que um réptil. Então sim, o corpo dela é mesmo meio que uma mistura de um réptil com uma planta, o que é muito interessante. Você vai ver até alguns espinhozinhos nas costas da Palmon, né? E uma cauda. Mas fora isso, ela tem todas as características que uma planta teria. Inclusive, ela não se alimenta da mesma forma que outros Digimons. É dito que os pés dela são em formato de raízes, e ela enfia essas raízes dos pés dela no chão, e mesmo que eles estiverem enfiados no chão, ela consegue andar da mesma forma. Mas enquanto ela está fazendo isso, ela está absorvendo nutrientes do solo, então ela se alimenta dessa forma. E ela também gosta de muitas partes durante o dia, de abrir aquela flor que ela tem na cabeça dela, e abrir as mãos dela assim, receber a luz do sol e realizar a fotossíntese, que é o que as plantas fazem, é uma forma da qual as plantas se alimentam também, né, de luz do sol, o que é muito interessante. Então ela se comporta como uma planta de muitas formas diferentes. É dito que ela é muito feliz, ela é muito alegre, gosta de espalhar felicidade. Então essa flor na cabeça dela mostra para os outros Digimons, ou seja, lá, quem estiver perto dela, como tá o temperamento dela. Então se ela está muito feliz, está muito alegre, essa flor exala um cheiro muito gostoso, um cheiro doce, os Digimons vão querer ficar perto dela. Digimons como Tentomon, que são insetos principalmente, né? Mas se ela tiver com raiva, se ela tiver chateada, se ela tiver triste ou muito brava, o cheiro da flor dela vai ser um cheiro muito fedorento, um cheiro muito ruim, que vai fazer com que até Digimons muito grandes se afastem dela, né? O que é muito interessante, porque essa é uma forma dela se proteger também. É um cheiro horrível. E daí, sobre os ataques dela, como eu disse, ela tem um ataque onde ela consegue prender e puxar, que é um ataque chamado Poison Ivy, né? Ou raízes venenosas, ou cipós venenosos, se você quiser chamar. Ela estica as 3 garras que ela tem nas 2 mãos, como se fossem grandes cipós, e ela consegue agarrar as coisas a longas distâncias e puxar para perto dela. Não só isso, mas esses cipós garra que ela tem são venenosos, então quando ela agarra alguém, ela enfia eles em alguém, essa pessoa fica paralisada. O que é muito interessante para ela, são ataques muito fortes que colocam status negativo nos Digimons, né?
Então uma coisa muito interessante é que a Palmon é muito comparada com o Bulbasauro. Então se você acompanha Pokémon, você sabe quem é o Bulbasauro. Os dois são muito parecidos em várias partes diferentes, como o fato do próprio Bulbasauro ser meio que uma mistura de lagarto com planta e ele também usa cipós para lutar. Então super interessante, super legal. A Palmon é muito legal. Eu sempre gostei muito dela desde o começo. Eu lembro que tinha muitas pessoas que não gostavam dela porque achavam ela meio feia, né, tal, mas eu sempre achei ela muito legal, muito interessante. Então, a gente terminou a parte das primeiras formas agora, e quando essa Palmon conseguir sobreviver tempo suficiente no mundo digital, ela finalmente vai alcançar o seu nível campeão de evolução, seu nível adulto. Então, vambora! Então, de escolhidos, quando essa Palmon sobrevive tempo suficiente no mundo digital, ela vai alcançar seu nível campeão, chamada de Togemon. E a Togemon nada mais é do que um grande cactus lutador de boxe. O que é muito interessante, acredito que muitas pessoas gostem muito da Togemon por causa disso, né? Muitas pessoas comparam ela com o Cactuar, que aparece nos jogos da série Final Fantasy, né? E realmente eles são bem parecidos, até a expressão facial do cactus que ela tem deve ter sido baseado em Final Fantasy. Então, Togemon, pessoal, o nome dela, Toge, se traduz em japonês para espinhos. Então faz todo sentido, porque ela tem muitos espinhos espalhados pelo corpo, né? É um Digimon fascinante, de muitas formas interessantes. É um Digimon planta em forma de um cactus. Os cactus muitas vezes têm essa aparência de ter o corpo principal do cactus com braços dos lados, né? Então faz sentido que ela tenha ganhado essa forma, com esses braços com luvas de boxe, muito interessante também, né? Porém, algumas coisas legais sobre ela aqui, por exemplo, o fato de que ela consegue guardar nutrientes ou informação de nutrientes dentro do próprio corpo e sobreviver por longo tempo dentro do deserto, sem precisar se alimentar, tomar água nem nada, o que é uma coisa que os próprios cactos fazem, eles guardam água dentro deles mesmos para que eles fiquem no deserto sem problemas, né? Muito legal isso. E daí então é dito que ela tem uma expressão no rosto dela que você não consegue saber se ela tá feliz, se ela tá chateada, se ela tá triste. Ela sempre tem a mesma expressão, com aqueles 3 furos da cara do cactus, assim, né? Então, mesmo se ela estiver triste ou muito feliz, você muitas vezes não vai conseguir saber. E ela fica com essa mesma cara olhando pro vazio, assim, né? Como se fosse completamente normal. E o que acontece é que se ela ficar brava, se ela tiver muito com raiva mesmo, aí sim, finalmente a expressão dela vai mudar. Então, se você assistiu o Digimon Adventure 2020, você percebeu que quando a Togemon estava brava, ela realmente fez uma cara de estar muito brava. Mas quando ela tá desse jeito, ela vai sair batendo em tudo e todos que tiver na frente dela, ou pelo menos aqueles que tiverem deixado ela com raiva, e ela não vai parar até que ela tiver acabado com o inimigo de tanto bater nele, né? E daí então, pra gente saber como funciona esse bater nos inimigos, bom, principalmente ela luta com seus espinhos, mas os ataques principais dela são usando os punhos com luva de boxe que ela tem, né? E aparentemente, debaixo desses punhos com luva de boxe, ela tem vários espinhos, e ela endurece esses espinhos lá dentro para que o soco dela seja ainda mais dolorido. Então, nada mais é do que espinhos muito resistentes, e quando ela bate, ela consegue enfrentar até coisas muito resistentes da mesma forma. Então, se você assistiu mais uma vez o episódio dessa semana de Digimon Adventure, você viu que lá ela conseguiu enfrentar uma broca do Drimogemon com o punho dela, né? Então faz sentido, ela tem espinhos ali debaixo muito duros e ela consegue realmente enfrentar coisas como aquela. Super legal. Então, essa é a Togemon, pessoal. É um Digimon que eu gosto bastante, tá? Apesar de não ser o favorito de muitas pessoas, eu acho que a aparência dela é muito legal, sempre foi muito engraçado, um dos meus Digimons de nível campeão favoritos, tá? Então, quando ela conseguir sobreviver tempo suficiente, sendo essa boxeadora do mundo digital, ela finalmente vai evoluir para o seu nível perfeito. Então, vamos para ele. E quando a gente chega no nível perfeito, a gente está falando da Lilymon. Então, a Lilymon, quando ela apareceu em Digimon Adventure, foi provavelmente uma surpresa para muitas pessoas que estavam assistindo na época, porque a Togemon era um grande Digimon forte, com luvas de boxe, e daí ela então evoluía para uma flor, uma Digimon flor que parecia uma fadinha muito bonita, né? Então, falando da personalidade dela e da aparência dela,
Ela é muito feliz, muito animada, muito legal e ela adora brincadeiras e tudo mais. Ela é um Digimon do tipo fada e se comporta como uma fada. A aparência dela realmente é de uma fada de planta, né? Então vocês vão ver que todas as pétalas e folhas e tudo que está no corpo dela fazem com que ela lembre ainda mais uma fadinha, né? Apesar dela não ser exatamente um Digimon pequenininho, ela é maior até um pouco do que um ser humano normal, né? O nome dela, Lilymon, pessoal, esse Lili vem dos lírios, que são flores que podem ter a mesma cor, inclusive, que as pétalas rosa que a Lilymon possui no corpo dela. Então faz todo sentido, são flores muito bonitas. Porém, o fato dela evoluir de um cactus é muito interessante, porque dos cactos podem nascer flores muito bonitas, e faz sentido, nasceria uma flor desse cactus que era Togemon, e essa flor seria a Lilymon. Então, super interessante. No perfil oficial dela é dito, mais uma vez, da personalidade dela, ela é um Digimon fada, que se comporta como uma menina humana, e ela tem basicamente a mesma personalidade de uma menina humana, e é dito aqui até que ela tem o mesmo temperamento. Se ela ficar chateada e começar a chorar, é muito difícil de você fazer com que ela pare de chorar. E aparentemente ela tem muita facilidade para fazer amizade, uma amizade muito duradoura com meninas, até mesmo se forem humanas, né? Então ela se comporta bem dessa forma. É até interessante porque a Lilymon vem como a Digimon da Mimi, né, durante Digimon Adventure, e a Mimi e a Lilymon ficam muito amigas, as duas eram muito parecidas, então faz todo sentido, né? Então é dito aqui que ela consegue usar as folhas nas costas dela para estar voando. Então ela usa essas folhas como asas, né? O que é muito interessante. Fora que ela consegue unir as pétalas dela, criar um canhão. Desse canhão solta uma bala de energia que ela chama de Flow Cannon ou Canhão Flor, o que é muito interessante. Dentre os Digimons de nível perfeito, ela é um dos que tem uma habilidade muito interessante que também tem a ver com efeitos negativos ou positivos. Na temporada de Digimon Adventure você vê ela criando um grande colar de flores, e quando ela coloca esse colar de flores em volta da cabeça de um Digimon que está sendo afetado por um vírus, aparentemente ela cura esse Digimon desse vírus, ou pelo menos da maldade que ele tem no coração, então ele volta a ser um Digimon pacífico. Ela inclusive faz isso com o Dark Tyrannomon, e o Dark Tyrannomon é um Digimon que ele realmente é muito, muito do mal, graças ao vírus que está no corpo dele. Então ela é um dos poucos Digimons que você vê que conseguem curar a maldade no coração dos Digimons. Basta apenas saber até que nível de Digimon ela consegue curar com esses poderes, né? Eu duvido que ela consegue curar um Myotismon facilmente com uma habilidade como essa, o que é muito interessante. Então ela é um Digimon muito legal, muito bonitinho. Como eu disse, é um Digimon do tipo fada e se comporta como uma fada. Dentro dessa linha evolutiva, ela é aquela que a Digi escolhida dela, no caso a Mimi, mais gostava. Ela parecia mesmo uma amiga para ela, o que era muito interessante. Então, de escolhidos, quando essa Lilymon viver tempo suficiente no mundo digital, ela vai finalmente alcançar seu nível Mega. Porém, aqui a gente vai falar de mais de um nível Mega, e vocês já vão entender, então vamos embora. E quando a gente chega nos Digimons de nível Mega, a gente vai ter 4 Digimons diferentes que vão ser citados aqui. E eu vou começar pela principal, aquela que todo mundo já está esperando, a Rosemon, que vai aparecer aí para vocês. E a Rosemon é um Digimon bem interessante, porque ela continua sendo um Digimon do tipo fada, apesar dela não parecer mais tanto como uma fada, né? Então a aparência dela é de uma mulher muito poderosa e que se parece bastante com uma rosa, né? Que é uma flor. Faz sentido, todos esses Digimons são baseados em plantas, a própria Rosemon também é baseada em uma, né? Apesar disso, ela se parece bastante, pelo menos na forma como ela se veste, com uma mulher dominadora, né? Inclusive ela usa um chicote, ela usa espinhos, né? Assim como uma rosa, todo mundo diz que as rosas têm espinhos, o que é muito interessante para ela, faz todo sentido, né? E uma grande capa que parece ser feita de folhas, uma capa verde, né? O nome dela, Rosemon, faz todo sentido, monstro rosa, né? No que ela é baseada. Então, é dito na descrição dela, pessoal, que ela tem uma personalidade muito forte. Ela é chamada, inclusive, no mundo digital, de a Rainha das Flores, né? E que ela gosta de olhar com superioridade por sobre os outros Digimons. E que, apesar dela ter esse ego dela ser muito grande, ela ainda assim é muito poderosa. Então, se ela precisar lutar, ela vai lutar tranquilamente com qualquer que seja o Digimon que vier contra ela, né? Aparentemente ela preza por ser bela e jovem,
para sempre, ela quer ser assim para sempre. Inclusive ela leva um colar no pescoço dela, um colar cor-de-rosa, parece uma bolinha assim, que é chamado de Tiferet, né? E Tiferet é uma bola, né? Uma esfera que faz parte da árvore da vida cabalística, e justamente o Tiferet representa a beleza, né? Inclusive é dito aqui na descrição oficial dela que esse Tiferet possui a promessa de dar a ela eternos poder e beleza, o que é muito interessante, né? Então, muito legal, inclusive vai ter a ver com outro Digimon que ela evolui aqui, o Tiferet, daqui a pouco a gente chega nele. Sobre os ataques dela são muito interessantes, porque assim como a Lilymon conseguia fazer com que certos Digimons malignos ficassem do bem com um colar de flores, a Rosemon agora, ela faz essas coisas de uma forma muito mais dominadora, né? Inclusive muitas pessoas comparam a Rosemon com uma stripper ou alguma coisa do tipo, pela forma como ela se comporta, pela forma como ela faz as coisas e até pelos ataques que ela usa, né? Ela tem o chicote dela, e é dito que quando ela usa o chicote dela para atacar um inimigo, ela faz com que ele seja convertido em um escravo dela, e ele vai ser um escravo para ela de corpo e alma, né? É muito interessante. E daí, inclusive, ela tem um espinho que ela consegue usar para lutar, ela usa também para punir os seus escravos, e uma última técnica que aparentemente é a técnica mais poderosa dela, que chama Forbidden Temptation, ou a tentação proibida, que é onde ela faz com que todas as pétalas dela desapareçam, né, com um brilho cor-de-rosa. Então, basicamente, ela tira as roupas dela e fica basicamente nua, e ela usa esse ataque, esse brilho nos inimigos, que assim que veem esse brilho, os dados dele, as informações dele desaparecem, eles são destruídos com a imagem tão bela que aparece na frente deles, né? Apesar disso, você não consegue ver o que aparece, porque o grande brilho que sai do corpo dela não mostra o corpo dela exatamente, né? Então, super legal, super interessante. Essa é a Rosemon, é a forma principal Mega vindo da Lilymon, porém, a gente tem alguns outros Digimons Megas que fazem parte dessa linha evolutiva. E o segundo aqui, que tem a ver com a Rosemon também, é a Babamon. Então a Babamon vai aparecer aí pra vocês. E muita gente vai se perguntar, nossa, por que a Babamon tá aparecendo aqui? Não tem nada a ver. Bom, ela tem muito mais a ver do que vocês imaginam. Então vamos falar sobre a aparência e nome rapidamente. Ela é um Digimon velhinha, inclusive o nome dela, Babamon, é monstro velha, né? Basicamente é pra isso que se traduz. Mas ela é um Digimon velhinha, com uma vassoura nas mãos, e ela varre e tudo mais. Apesar disso, ela é um Digimon de nível Mega, então nunca subestime ela, porque ela é muito, muito forte também, né? É a parceira do Digimon, muitas vezes, pra quem conhece o Digimon, vai ver a Babamon porque ela tá junto com um Digimon, né? A maioria das vezes. Porém, na descrição oficial dela tem uma coisa muito interessante, que é dito que ela aparentemente era uma Rosemon. E essa Rosemon foi amaldiçoada, colocaram uma magia nessa Rosemon que transformou ela nessa forma de uma velhinha. E ela fica desse jeito para sempre. Inclusive, o ataque principal dela, o olhar da Imperatriz, né, o olhar de uma mulher muito poderosa, faz meio que referência a Rosemon, porque a Rosemon tinha esse ar de Imperatriz, de mulher acima das outras e de todos os outros, né? Mas é muito interessante, porque a própria Rosemon nunca queria se tornar uma velha, ela queria beleza e juventude eternas. Porém, essa maldição, essa magia que foi colocada nela, fez com que ela se transformasse numa velha, na Babamon, né? E, inclusive, a maior prova disso é que se vocês olharem para Babamon, ela ainda tem o mesmo colar cor-de-rosa em volta da cabeça dela, né? O Tiferet que a Rosemon usa, né? Então, realmente, ela é uma Rosemon. A Rosemon pode se transformar em Babamon, e a Babamon pode voltar a se transformar numa Rosemon se ela quiser. E isso faz com que, sim, a Babamon seja uma forma Mega possível das linhas evolutivas da Palmon. Então, muito interessante. Essa foi a segunda nível Mega aqui. Porém, a gente tem mais duas, então vamos falar delas. E o terceiro nível Mega aqui dessa linha evolutiva é a Lotusmon, né? Lotusmon vai aparecer aí pra vocês. E a Lotusmon é um Digimon muito interessante, porque ela é muito parecida com a Rosemon de muitas formas diferentes, porém, principalmente em personalidade, ela é bem diferente. Mas, sobre a aparência, ela parece uma mulher muito bonita, vestida com uma roupa muito legal, parece um vestido, né, com muitas partes. Mesmo assim, ela lembra bastante uma flor, né? Ela usa 2 báculos, e esses 2 báculos são usados para lutar, né?
muito interessante. E ela tem um capacete na cabeça dela, uma máscara mais ou menos, que parece bastante com uma flor, né? Então, Lotusmon, o nome dela literalmente se traduz para monstro Lotus, da flor de Lotus. Então, realmente, ela também é baseada numa flor, da mesma forma que a Rosemon combina perfeitamente com essa linha evolutiva. Sobre a personalidade dela e a descrição oficial dela. Bom, é dito aqui que ela tem uma personalidade de uma lady, de uma mulher muito honrosa, de uma mulher que gosta de se comportar como aquela pessoa respeitosa e que é nobre e que gosta de ajudar os outros, mas é muito educada, né? Então ela tem esse comportamento muito legal, o que é diferente da Rosemon, porque a Rosemon ela se sente superior aos outros, então ela é meio que o oposto da Rosemon. Porém, é dito aqui que se ela estiver oferecendo coisas de boa vontade, oferecendo coisas boas para as pessoas, e essas pessoas ou Digimon recusarem a boa vontade dela, falarem assim, não, a gente não quer, ela vai então usar os seus martelos, seu poder, para ensinar uma lição para eles. Então, basicamente, ela tem essa personalidade legal, porém, aceite a boa vontade dela. Porque se você não aceitar, aí você vai acabar se ferrando por causa da má vontade dela, né? Então, super interessante. Sobre os poderes dela que tem a ver com esses dois báculos que ela leva. Um deles que ela leva na mão esquerda é chamado de Caduceus. E o Caduceus, muitos já devem ter visto esse báculo por aí. Ele é usado como marcas de coisas e tal, mas ele vem da mitologia grega e era um báculo que era usado por arautos. E esses arautos traziam boas novas ou notícias ruins, né? E literalmente é o que ela faz. Esse báculo dela tem duas serpentes, uma serpente branca e uma serpente negra. E dessas duas serpentes ela pode fazer coisas boas e usar poderes de cura, que vem da serpente branca, ou usar a destruição e ruína através de uma aura negra, de uma neblina, né, de cor negra que é solta da outra serpente e que vai causar destruição e coisas ruins para os Digimons, né? E quanto ao outro báculo que ela leva na mão direita, ele tem na ponta uma flor de lótus em arco-íris. É muito interessante, por quê? Porque as flores de lótus são muitas vezes conectadas com os arco-íris, porque elas podem ter muitas cores diferentes, né? E elas brilham também. E nesse ataque ela usa esse báculo para usar um ataque chamado Seven's Fantasia, né? Por causa das 7 cores do arco-íris, ela usa um ataque de ilusão e ela coloca os inimigos dela dentro de um mundo eufórico de fantasia, onde eles vão ficar perdidos em sonhos e ilusões, né? Então ela usa bastante ataques à distância como um mago, o que é muito interessante. Diferente da Rosemon também, que a Rosemon usava mais ataques físicos, ela batia, né, com chicote e tudo mais. Então as duas são meio opostas aí, mas a Lotusmon também fica perfeita para essa linha evolutiva e por isso ela está aqui. E daí então, pessoal, essa foi a Lotusmon. A gente vai para a quarta e última forma Mega dessa linha evolutiva. E daí então, na última forma Mega, a gente vai ter a Bancho Lilymon. E a Bancho Lilymon foi realmente a forma Mega mais recente lançada para essa linha evolutiva. Ela é muito interessante porque, além dela ser ainda um Digimon fada, ela agora é pertencente ao grupo dos Bancho. Então, se você sabe quem é o Bancho Leomon, você sabe que a Bancho Lilymon faz parte do mesmo grupo dele, né? Então, o que é muito interessante. Sobre a aparência dela, ela parece uma Lilymon, só que muito mais radical. Não é à toa que ela tem o nome de Lilymon ainda, né? Ela parece uma Lilymon com pétalas negras e ela tem roupas muito legais, muito maneiras no corpo dela, com uma capa vermelha. Ela usa um ioiô de plantas e espinhos agora, dá pra você ver na mão dela, usa luvas. Então ela parece uma Lilymon que foi treinada pelo mundo a ser muito mais radical do que a Lilymon feliz e alegre era, né? Então o nome dela significa a mesma coisa, um lírio, porém o Bancho se refere a um líder de uma gangue, né? E de delinquentes. Faz sentido, ela tem essa personalidade também e pertence, entre aspas, a uma gangue de delinquentes junto com o Bancho Leomon. Então, no perfil oficial dela é dito que ela tem um Tokofuku vermelho. O que é um Tokofuku? É a capa que ela leva nas costas, que é atribuída aos membros dessas gangues de delinquentes, dos Banchos, né? E faz sentido, todos eles possuem essa capa dentro desse grupo. No caso dela, é formado também um pouco pelas pétalas de flor que ela tem pelo corpo dela, né?
Você consegue também perceber que ela ainda tem as asinhas das Lilymons por baixo da capa do Tokofuku dela, porém, em vez de elas serem verdes, elas têm uma cor meio lilás, bem roxa agora, né? Aparentemente é dito aqui que ela era mesmo uma Lilymon, porém as pétalas dela agora são da cor negra, elas foram pintadas daquela cor. E ela não tem mais aquela personalidade de uma menininha feliz e alegre que brinca com todo mundo, não. Aparentemente no mundo onde a Bancho Lilymon vivia, ela vivia num mundo digital onde o mais forte sobrevivia. Ela viu que apenas o mais forte sobrevivia. Então ela decidiu que ser fraco não era a resposta, ela tinha que ser mais forte. E por isso ela assumiu essa forma. E ela tem a convicção para ela de que ela precisa salvar todos os mais fracos dos mais fortes que abusam dos mais fracos. Então ela vai lá e se ela vê algum Digimon mais fraco sendo abusado, ela vai lá acabar com quem quer que seja que estiver fazendo isso. Faz parte da personalidade dela e todos os Bancho basicamente vivem para fazer coisas desse tipo, né? E ela inclusive é dito aqui que ela conseguiu o título de Bancho graças a essa grande convicção que ela possui no coração dela, né? Muito interessante. Então, ela luta agora com um ioiô, né? O que é muito interessante, porque ela usa esse ioiô de plantas e espinhos e ela fica usando ele o tempo inteiro para brincar, provavelmente. Porém, ela usa ele para lutar e ele é letal porque ela é um Digimon de nível Mega. Esse ioiô com certeza não é fraco, né? Inclusive ela tem uma técnica chamada Absolute Territory, ou Território Absoluto, onde ela corta o inimigo em pedaços com jogadas de seu ioiô à distância. Muito interessante, muito legal. Faz sentido até que tem uma técnica do nome Território, porque os Banchos gostam de ter o seu próprio espaço. Legal isso. Então, pessoal, de nível Mega, a Bancho Lilymon é a última da qual eu vou citar aqui. Porém, a gente tem alguns Digimons de nível acima do Mega, e a gente vai estar falando deles agora. Então, as formas acima do Mega, pessoal. E ambas têm conexão com a Rosemon, que é a evolução Mega mais comum para essa linha evolutiva. Então a gente vai começar pela primeira das duas, aquela que provavelmente vocês já estão esperando que seja, é a Rosemon Burst Mode, vai aparecer aí para vocês. Então, para quem assistiu Digimon Savers, Digimon Data Squad, sabe que a última forma alcançada pela Rosemon lá é a Rosemon Burst Mode, e qualquer Rosemon que tiver um parceiro suficientemente legal e forte vai conseguir evoluir para uma Rosemon Burst Mode, ou talvez até sozinha, né? Então, o que ela é? Ela é literalmente uma Rosemon que alcançou os limites de seu poder. Ela é quase como uma Rosemon que se transformou mais ainda, mas continua sendo uma Rosemon. É o que o Burst Mode é, né? Então o nome dela significa justamente isso. Monstro rosa, modo explosivo, né? Explosão de poder dentro dela. Vocês vão perceber que a roupa dela é exatamente a mesma. Porém, ela mudou de cores, ela brilha. Em vez dela ter a roupa vermelha e verde, agora é uma roupa toda branca, né? Com uma capa cor-de-rosa. O que é muito interessante para ela, porque existem sim rosas brancas e existem rosas da cor-de-rosa bem clarinho, né? Porém, ela ainda usa chicotes, ainda usa espinhos, ela ainda se parece com a mesma Rosemon de sempre, né? Porém, muito mais poderosa agora. Na personalidade dela e na descrição oficial dela, é dito que ela tem uma aura agora de uma mulher muito mais carinhosa, vamos colocar dessa forma. Então quando ela tá lutando, ela pega essa capa cor-de-rosa dela, que brilha, e essa capa aparentemente é cheia de energia, e ela cobre o inimigo com essa capa, e embrulha ele, e lá dentro ela acaba com o inimigo, porque ele acaba sendo afetado pela grande quantidade de energia que tem nessa capa dela, né? O que é muito interessante. E daí ela tem um outro movimento chamado Agchant Lèvres, deve estar em francês isso, tá? Que se traduz para lábios sexy, né? O que é muito interessante, combina com ela também, que é onde ela atira lasers, né? De beijos voadores que ela manda de seus lábios. Então ela literalmente coloca a mão sobre o lábio dela e manda um beijinho, só que desse beijinho sai um raio laser que atinge o inimigo. Esse provavelmente é um dos beijos mais perigosos da história de tudo, né? Muito interessante isso. E daí, por último, ela tem uma técnica muito interessante chamada... na realidade, ela não tem bem um nome, né? Mas ela é chamada de Tiferetes também. Por quê? Porque, bom, a Rosemon tem o Tiferet, que é aquele colar que ela tem no pescoço dela, que inclusive a Babamon também usa. A Rosemon Burst Mode tem muitos desses Tiferetes que ficam flutuando em volta do corpo dela. Todos eles têm a mesma marca, a marca da beleza e a marca do amor, né?
e da juventude. E ela usa todos esses Tiferetes em volta do corpo dela, e de cada um deles é atirado um raio, né? E esse raio vai na direção do inimigo. Então eles fazem uma reação em cadeia. Um atira um raio no outro, que atira no outro e depois vai no inimigo. Então é quase como uma chuva de raios laser que saem de todos esses Tiferetes flutuantes em volta do corpo dela, para ela atingir o inimigo dessa forma. Então, muito interessante, muito legal. Apesar de tudo, a Rosemon Burst Mode ainda é a mesma Rosemon, porém agora muito mais forte e que usa muitos raios laser muito perigosos, incluindo dos lábios dela com beijos muito perigosos esses beijos. Então, essa foi a primeira forma acima do Mega que a gente queria falar agora, mas a gente vai falar da segunda, e a segunda é a mais recente das duas. Então vamos para ela. Então, de escolhidos, por último, mas com certeza não menos importante, a gente tem a última forma acima do Mega, que é a Rafflesimon. E a Rafflesimon é muito interessante, porque ela não é exatamente uma evolução. Ela vem sim de Rosemon, mas ela vem também de Lotusmon. Ela é o resultado de uma fusão entre essas duas Digimons, né? Então, Rosemon mais Lotusmon, Rafflesimon. Como tanto a Rosemon quanto a Lotusmon são megas alternativas para essa mesma linha evolutiva, faz sentido que ela esteja aqui, né? Então, ela é uma Digimon muito, muito, muito bonita. Vocês vão ver nela que ela é um dos Digimons femininos mais bem detalhados, com uma roupa mais bonita, com detalhes mais legais que você vai ver de todos os Digimons, né? Muito legal, muito, muito bonita. Ela tem uma coroa na cabeça também, que faz sentido que ela tem, até porque ela vem da Rosemon e da Lotusmon, e ambas têm personalidades muito fortes, né? E ambas são flores também, né? E isso faz todo sentido. Ela tem algumas pétalas meio que parecidas com vidro, né, que refletem luz, que ficam flutuando em volta do corpo dela. Vocês vão perceber aí se vocês prestarem atenção. Rafflesimon, esse nome dela. Rafflesi vem de Rafflesia, que são flores enormes, né, que tem pelo mundo real mesmo, né. E as Rafflesias são conhecidas também como flor monstro, por causa do tamanho delas. Elas são flores enormes, né. Muito interessantes, e elas têm um detalhe muito, muito legal que tem a ver com esse Digimon também. A gente já vai chegar lá, porque a gente vai começar a falar do perfil oficial dela. Então, ela é ainda um Digimon fada, né? E faz sentido que ela seja um Digimon fada baseado em flores, ela vem dessa linha evolutiva. A aparência dela é linda e ela é um dos Digimons planta maiores, né? Dentre essas Digimons flores como a Rosemon, ela é bem grande, então provavelmente você não imagine ela como do tamanho de uma humana, e sim como um Digimon bem grandão, né? Apesar da aparência dela. E é dito que você pode ver ela, achar ela linda e tudo mais, porém, chegar perto dela é muito complicado, porque ela tem um cheiro horrível, ela fede muito, né? E isso vem da flor na qual ela é baseada, nas Rafflesias. Porque é dito na descrição da flor Rafflesia que ela fede a um cheiro semelhante ao cheiro de carne podre, e que os animais não gostam de chegar perto dela, né? Apenas as moscas, os mosquitos gostam de chegar perto dela por causa desse cheiro. Inclusive, as Rafflesias usam os mosquitos como polinizadores, então elas se multiplicam através das moscas, né? Para vocês terem uma noção o quanto o cheiro dela é horrível. E a Rafflesimon tem esse cheiro horrível também, né? Então muitos Digimons olham pra ela e falam: nossa, que Digimon maravilhoso, mas fica bem de longe, porque senão você não vai aguentar o cheiro. Se a Rafflesimon consegue controlar esse cheiro horrível dela e fazer com que os Digimons não sintam o fedor dela, porque é meio como uma habilidade dela, não dá pra gente saber porque não tá no perfil oficial dela, porém talvez exista a possibilidade que sim, mas talvez não, talvez simplesmente ela tenha esse cheiro horrível o tempo todo, que faz com que até os Digimons maiores não queiram chegar perto dela, né? Ela é chamada no mundo digital como a Flor Miraculosa, né? Por quê? Porque, bom, os Digimons veem ela de longe e falam: nossa, que flor maravilhosa, que Digimon linda, que rainha, que princesa. Porém, eles veem ela uma vez, então se ela desaparece, eles ficam buscando por ela a vida toda. E às vezes eles não encontram mais ela. Por quê? Porque as Rafflesimons, assim como as flores Rafflesia, têm um ciclo de vida bem curto, então elas acabam morrendo em pouco tempo. As Rafflesimons são assim também, né? Então quando ela aparece no mundo digital, ela morre pouco tempo depois. Esses Digimons que estão buscando por elas, muitas vezes nunca mais encontram ela, né? Mas aparentemente as Rafflesimons não têm problemas com isso. Elas não ficam tristes ou chateadas com esse fato. Elas querem viver a vida delas ao máximo, da forma mais normal possível, mesmo sabendo que elas têm esse curto período de vida, né?
Acredito eu que se ela for o resultado de uma fusão temporária, a Rafflesimon vai aparecer, fazer alguma coisa, e depois ela vai voltar a ser Rosemon e Lotusmon, e vai ficar tudo bem. Porém, se ela for uma Rafflesimon sempre, ela vai viver um tempo e depois ela vai acabar morrendo, né? O que é bem interessante. Apesar disso, se você chegar perto dela, o cheiro dela é horrível, então não chegue perto dela, né? É muito interessante isso. Então, os ataques dela têm um pouco a ver com o que a Rosemon e a Lotusmon faziam. Então, primeiro, ela consegue dar tiros de energia usando canhões que são feitos de pétalas. Dentro dessas partes de roupa pétala que ela tem nos braços dela. Ela dá tiros de energia dali, parecidos com o que a Lilymon fazia com o canhão flor, né? Fora isso, ela consegue usar essas pétalas transparentes em volta do corpo dela para estar refletindo ataques. Eles funcionam como escudos, mas eles também conseguem fazer com que os ataques que ela usa fiquem ainda mais poderosos. E por último, ela tem um ataque chamado Whistling, né? Whistling se traduz para mudar, ou também usado para mudar de roupas, o que é muito interessante, porque as pétalas de flor que formam os vestidos e as roupas que ela veste começam a se desprender do corpo dela, né? E eles vão na direção dos inimigos como lâminas. E se o inimigo for tocado ou arranhado por eles, ele perde a consciência e quando ele desperta, ele se transformou num servo da Rafflesimon, quase como um escravo da Rosemon, né? Basicamente a mesma coisa. Faz sentido que ela faça isso, até porque ela é uma transformação da Rosemon, né? E quando ela tá perdendo essas pétalas, nada mais é do que ela tá perdendo as roupas dela. Então ela vai ficando cada vez com menos roupa quando ela tá usando esse ataque. Faz sentido também, porque ela também vem da Rosemon e a Rosemon faz esse tipo de coisa. Então, super interessante. Essa foi a Rafflesimon, pessoal. Se eu tivesse que dizer pra vocês, eu acredito que ela é bem semelhante ao Omegamon, né? Ou ao Hexamon, que são fusões de Digimons de nível Mega muito poderosos. Então ela é muito forte, muito interessante. Dentre os Digimons planta, um dos Digimons planta mais poderosos que existem, tá? É um Digimon muito forte realmente, principalmente o cheiro dela, muito forte. E pra essa linha evolutiva, pessoal, a gente fica por aqui. E é por aqui que essa linha evolutiva fica, eu vou deixar ela aí para vocês ficarem dando uma olhada. São todos Digimons plantas, baseados em muitas flores, baseados em muitas coisas diferentes que tem a ver com plantas, com detalhes diferentes, com muitas informações, com muito embasamento em flores e plantas e tudo mais. Eu acho que faz com que toda essa linha evolutiva seja muito legal, de muitas formas diferentes, né? Com muitos Digimons que eu gosto e que eu sei que tem muitas pessoas também que gostam bastante, né? Fãs da Mimi saibam que todos esses Digimons são possíveis para a Palmon que ela tem, o que é muito interessante. Como eu sempre digo, é a evolução correta. Obviamente que esses Digimons podem evoluir de muitas formas diferentes, porque Digimons têm essas árvores evolutivas completamente complicadas. Esses vídeos servem apenas para mostrar para vocês como as coisas ficam sendo o mais certinho possível, tá bom? Mas fora isso, eu quero pedir para vocês aqui no final desse vídeo que vocês deixem, por favor, seus comentários aí sobre a Palmon e sobre todas as formas de evolução as quais eu citei aqui nesse vídeo. Por favor, seus comentários são muito importantes, não deixem de comentar. E também quero pedir que, se possível, como sempre, vocês deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, cliquem no sininho e, se quiser se tornar membro do canal, clica no botãozinho Seja Membro aí embaixo. Valeu, Dia Escolhidos, deixo um abraço muito carinhoso para todos vocês, muito obrigado a todo mundo que assistiu mais esse vídeo, até a próxima, Dia Escolhidos, aguardo vocês para os próximos vídeos, fui, tchau, tchau.